Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Meta de hoje: leitura das páginas 74 a 77. A importância do governo. O capítulo 5 de Neemias relata uma situação muito negativa entre o povo de Deus. Entre o povo que edificava os muros, alguns judeus se aproveitavam da situação de seus patrícios que estavam com problemas financeiros a ponto de perder todos os bens e os filhos serem escravizados. Quando Neemias se inteirou do assunto, pôs fim a essa situação. Repreendeu os nobres e magistrados e ordenou que devolvesse os pertences de seus irmãos, suas terras, suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Neemias capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Em outras palavras, doravante, ninguém mais trabalhava com usura. Neemias prossegue com sua advertência: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Versículo 9. Sabe por que a situação foi resolvida de forma justa? Porque naquele momento já estava sendo restaurado o governo sobre Jerusalém. Neemias foi um exemplo positivo de governo para seu povo. Como governador, ele poderia desfrutar de regalias, contudo não usufruiu desse direito. Antes trabalhou como seu povo, não se aproveitou de ninguém, mas sustentou com alimento e pousada aqueles que faziam a reparação dos muros. Neemias capítulo 5, versículos 17 ao 18. A única coisa que ele pediu foi: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Versículo 19. Como Neemias, a única coisa que devemos pedir a Deus é que se lembre de nós, pois somente Ele pode livrar-nos do inimigo. Era com o Senhor que Neemias podia contar, considerando que à medida que a obra de reconstrução avançava, intensificava os ataques dos inimigos. Estes, quando perceberam que o muro fora edificado, buscavam ocasião para matá-lo. Neemias 6:2. Tentaram marcar encontro 4 vezes para fazer-lhe mal, e em todas Neemias enviou a seguinte resposta: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Versículo 3. Sanbalate então mudou de tática e enviou uma carta aberta com a intenção clara de difamar o governador. Nessa carta ele acusava Neemias de se exaltar sobre os outros, de almejar ser rei e ser idolatrado. Neemias capítulo 6, versículos do 6 ao 7. Neemias, porém, não estava preocupado com o status, pois, como destacamos anteriormente, ele era bem-sucedido na vida e servia por amor ao seu povo e a Jerusalém. Nesse episódio, vê-se a preocupação dos inimigos em acusar uma autoridade de Deus com a intenção clara de fazer parar a obra de edificação. Você percebe que a estratégia do diabo é a mesma em todos os tempos? Ele usou Miriam e Arão contra Moisés quando peregrinavam no deserto. Ainda no deserto, usou Corá, Datã e Abirão. Paulo e tantos outros também foram difamados e hoje continua o mesmo trabalho. Com todas as suas tentativas frustradas de barrar a reedificação, Sanbalate e Tobias ainda montaram mais uma armadilha para atingir Neemias. Certo dia, tendo Neemias ido à casa do profeta Semaías, este lhe disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Neemias capítulo 6, versículo 10, parte B. Contudo, Neemias percebeu que não foi Deus que o enviara, mas tal profeta era contra ele, porque o profeta havia sido subornado por Tobias e Sanbalate. Versículos 10, parte B ao 12. Notemos que Semaías era um profeta que aceitou o suborno para atemorizar Neemias. Versículos do 13 ao 14. Ele engenhosamente tentou atrair um servo que era a autoridade de Deus para uma armadilha. Percebe a dificuldade que enfrentaram para edificar aquele muro? Havia judeus que desempenhavam o papel de agente duplo. Versículo 17.
Infelizmente, assim como Semaías, ainda existe esse tipo de cristão que trabalha visando o próprio interesse para, de uma forma ou de outra, obter ganho pessoal. Finalmente, 52 dias depois, terminaram a reconstrução do muro. Ouvindo isso, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias 6,16. Graças a Deus, a obra de reconstrução foi concluída. Uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Neemias capítulo 7, versículos do 1 ao 2. Que maravilha! Os muros foram levantados e as portas assentadas. Isso significa que ali havia governo. Contudo, a luta continuava. Ao concluir a construção dos muros, Neemias teve que voltar para Artaxerxes por causa do prazo. Posteriormente, Neemias retornou a Jerusalém, porque Eliacibe, o sacerdote, encarregado da câmara da casa de Deus, tinha se aparentado com os inimigos e feito uma câmara grande para Tobias nos pátios da casa de Deus, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Neemias capítulo 13, versículos do 4 ao 5. Ao tomar conhecimento disso, Neemias, indignado, jogou todos os móveis de Tobias fora da câmara. Versículos 6 ao 8. Ele agiu de modo semelhante a Jesus, quando este derrubou as mesas dos cambistas e o expulsou do templo. Mateus 21, 12. A liderança das igrejas deve estar sempre atenta, pois mesmo entre os que fazem parte da edificação da casa de Deus, há alguns que não têm discernimento. Eliacibe colocou o inimigo dentro da casa de Deus, ou seja, Neemias não só tinha de lutar contra os inimigos de fora, mas também lidar com situações negativas entre sua própria gente. Isso é uma advertência para nós. Vê-se, portanto, que as coisas foram postas em ordem por ter sido restabelecido o governo na casa de Deus. Quão importante é a questão do governo. A igreja em Sardes, por exemplo, não conseguiu terminar a obra por não ter restaurado os muros nem Jerusalém. Deus está esperando isso da igreja em Filadélfia, para quem destrancou os tesouros da palavra profética. Por meio dessa palavra, foi restaurado o comando, a direção, a voz, o governo de Deus sobre a igreja. Cremos que, edificando sobre sua direção e governo, concluiremos essa obra e traremos o Senhor de volta.